Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 9 de programação em C, revisando os conceitos. Eu sou o professor Clécio e nessa aula nós vamos revisar como funciona a estrutura do while. A estrutura do while é exatamente o inverso do while. Ao invés de existir uma condição no início, ela vai existir no final, tá? Da estrutura de repetição. Então, ela também segue a ideia de um conceito de chaves, né? De um escopo de código usando chaves. E aí toda a estrutura de código entre esse escopo vai ser executada. Ao final, ele vai testar, né? Vai impor uma condição de parada desse loop. E lembrando sempre que após a condição você tem que inserir o ponto e vírgula, tá? Então observe qual é a diferença de fato do while para o while. Toda essa estrutura de código, todo o escopo de código, ele vai ser executado pelo menos uma vez. Por quê? Porque primeiro ele executa, depois ele faz o teste. Como o teste fica no final, a condição fica no final para ser analisada, sempre, antes de executar a condição, antes de fazer a leitura da condição, primeiro ele executa o escopo de código. Tá? Perceba, usando a mesma estrutura de código que nós usamos com o while para escrever de 1 a 10, eu apenas coloquei a condição no final e vou executá-la. Perceba que ele também escreve, né? De 0 a 9, né? Agora, eu vou inverter aqui, né? Enquanto o while for maior. Perdão, né? Enquanto o valor for maior do que 10. Quando isso aqui for verdadeiro, então percebam, eu alterei aqui a minha lógica do programa. Enquanto o valor for menor do que 1, repita esse laço. Perceba que ele inicializa com 0, tá? E ele incrementa de mais 1 no final. Ele imprime 0 e incrementa de mais 1. Então, não, 1 é igual a 1, não é menor do que 1. Ou seja, ele vai imprimir o 0 e vai sair do programa, né? Vou até colocar aqui printf. Vou executar, ó, fim do programa. Vou colocar o barra N aqui. Olha só. Por quê? Porque essa condição foi satisfeita. Em que situações a gente usa o do while? Em algumas situações onde um valor precisa ser lido e precisa ser testado, né? Esse valor que vai ser lido. E outras quando você simplesmente quer escrever um menu. Então, suponhamos que você quer oportunizar o usuário aí, criar uma variável OPC inteira e eu vou escrever um menu para esse usuário, né? Eu vou colocar aqui soma fazer uma calculadorazinha básica aqui, né? 2 subtração, três divisão, e 4 multiplicação. Então, esse menu ele vai ser mostrado para o usuário e nós vamos ler, né? Com o nosso scanf com a opção dele. Vou colocar aqui ó PC, né? E vou colocar aqui ó enquanto OPC for diferente de 5, né? Então ele vai sempre mostrar o menu. Vou botar aqui, né, a quinta opção, né? Inserir aqui a quinta opção. Sair.
tá? Então ele lê, tá certo? Ele vai mostrar o menu e vai ler. Vamos deixar esse menu mais bonitinho, né? Vou colocar uma linhazinha aqui pontilhada. Então colocamos aí o nosso menu usando a estrutura do while. Colocamos a mensagenzinha aqui printf, né, para ele escolher uma dessas opções. E aí nós colocamos o seguinte: se OPC for igual a 1, colocou? Colocou não. A gente coloca. Se for igual a 1, escolheu soma. Se for igual a 2, escolheu subtração. Se for igual a 3, divisão. Se for igual a 4, multiplicação. Certinho? Bem, só vai... Assim, só lembrando que nós estamos usando o operador relacional de igualdade, né? Para saber se essa variável é igual ao valor que foi escolhido lá, de OPC. De OPC, tá, gente? E OPC é a nossa variávelzinha inteira que nós declaramos aqui no início do programa. Vamos ver como é que vai ficar a execução. Vou executar aqui o meu código. Ó, rapaz, ainda tem um errozinho aqui, né? Antes, deixa eu... Aqui. Vou colocar aqui um /n aqui, tá, gente? Questão de estética, tá? Então, sim, agora sim. Então, vamos escolher primeiro sair. 5, ao fim do programa. Ele finalizou o nosso programa. Agora vamos executar novamente e escolher uma opção diferente de 5. Vou colocar 1. Você escolheu soma. E ele mostra novamente aqui o menu para mim. Ele entra na condicional, tá? 2, você escolheu subtração e está esperando a leitura novamente. Essa leitura está sendo feita dentro do laço, tá? 3, você escolheu divisão. E 4, você escolheu multiplicação. Vou escolher o 5 para sair, finalizar o programa, o fim do programa. E vamos revisar aqui a nossa estrutura de código. Perceba que dentro do while, né, eu estou fazendo essa leitura aqui, tá? Da minha variávelzinha OPC. E aí ele entra dentro de qualquer condicional dessa, de acordo com o que eu escolher. Aqui no final, ele vê que é diferente de 5. Qualquer opção dessa que eu escolher vai ser diferente de 5, tá? E ele volta lá para o início, imprime o menu de novo e faz novamente a leitura da variável OPC. Se eu digitar 5, não entra em nenhuma estrutura condicional minha, porque não tem nenhuma estrutura condicional validando se é igual a 5. Não tem, ó. Então ele vai lá para a condição. É diferente de 5? Não, é igual. Então, como isso aqui se torna verdadeiro, aí ele sai da minha estrutura do while, imprime fim do programa na tela e finaliza a execução do meu código em C. Então, só para deixar bem claro, qual é a diferença, de novo, do do while para o while? O do while imprime pelo menos uma vez todo o escopo de código dele, ou seja, ele executa todo o escopo de código. Ao final é que ele vai testar, tá?
Então, se você fizer uma bomba com do while, é certeza que ele explode. Por quê? Porque primeiro ele explode, depois ele pergunta se era para detonar. Tá bom? Se você não está entendendo, a gente pode até fazer esse exemplo que eu acabei de dar, né? Eu vou colocar aqui, ó, print bomba detonada. Então veja só o que acontece. Bomba. É... Bora ver aqui, né? E aí? Olha o erro aqui, né? Então, isso aqui tudo vai ser executado pelo menos uma vez, né? Antes do usuário digitar, ou seja, a bomba vai ser detonada. E depois é que ele vai perguntar, né? Nem interessa a ordem aqui que ele vai perguntar, porque só vai ser lido se era para detonar ou não no final. Então, eu vou executar. Olha aí, era para detonar mesmo? Já foi. Se a gente digitar aqui que não era para ser detonado, ih, rapaz, tá até errado, detonou de novo. Eita, é um. Enquanto detonar foi diferente de um. Olha aí, detonou. Aqui, se eu digitar não detonar, já detonou uma vez, né? Então, só uma brincadeirinha aqui antes da gente finalizar. Bom, gente, essa é a diferença principal do while para o while, tá? Toda a estrutura do escopo de código vai ser executado pelo menos uma vez antes de ser avaliada a condição, né? E nós nos vemos aí na nossa próxima aula. Até mais.